Olá, tudo bem? Eu tenho a minha expectativa hoje dessa aula, né, é falar um pouquinho do seminário 6 de Lacan. Você está vendo aí ao contrário, mas é o seminário 6, onde ele fala sobre o desejo e sua interpretação. E eu queria antes falar algumas coisinhas, né, muito importante. Lacan, quando vai escrever não, né, quando ele vai fazer o seminário 6, ele vai usar como base o desejo como sendo uma fantasia, né? E depois no seminário 14 que ele vai colocar a lógica da fantasia. Mas já no seminário 6 ele vai falar bastante sobre o desejo como uma fantasia, né? Vai nos ensinar um pouquinho sobre o grafo, né? Onde ele começa o seminário dele falando sobre esse grafo, que na realidade é que nós vamos falar assim, que é o dito do não dito, né? Ele vai dizer que aquilo que nós falamos não necessariamente é aquilo que nós pensamos e queremos dizer. Então é o dito pelo não dito. E era sobre isso, e é sobre isso que eu quero falar alguns minutinhos para você, sobre o dito do não dito, sobre aquilo que nós temos dentro da gente e a gente não pode falar, sobre aquilo que nós temos desejo de falar e a gente não pode falar. Então a gente vai criando representações e formas para dizer aquilo que nós queremos, e nós vamos criando fantasia para dizer aquilo que nós não queremos, né? E como que a gente faz isso no nosso dia a dia, né? Às vezes a gente tem o desejo de falar algumas verdades para as pessoas, mas a gente não encontra uma forma. E aí o que acontece? Nós começamos a representar de forma indireta aquilo que nós queremos, né? A gente acaba desdenhando as pessoas, a gente acaba criticando o tempo todo. Então, todas as vezes que nós criticamos alguém ou alguma situação, é porque aquilo nos afeta de alguma forma e nós não temos o jeito de falar, e aí nós criamos um dito. Então é o dito do não dito, né? Eu falo de forma crítica aquilo que é o grande desejo que eu tenho. E muitas vezes esse desejo que nós temos não é de acerto, é apenas para o nosso bem-estar. Não é que eu quero o bem da outra pessoa, e nem também eu quero o mal, mas na realidade é tudo aquilo que está dentro de mim e eu quero falar. Como eu não consigo falar, eu não consigo expor, eu acabo fazendo em formas de representação. E que Lacan vai chamar isso de fantasia. É claro, eu estou usando essa parte, o seminário 6 de Lacan, muito mais como um pretexto, né, para falar isso que eu quero, do que como um texto e contexto. Então também eu não queria que você ficasse preso somente ao livro. Eu aconselho você ler o seminário 6 de Lacan, porque ele vai dar muitas informações ali de como nós funcionamos, né? Porque ele vai criar, ele vai dizer que o desejo é essencialmente uma metonímia, né? E a metonímia é aquilo que a gente vai ligando na vida quando a gente quer falar. Ele vai trazer que não somente aquilo que nos falta é importante, mas aquilo que nós temos em excesso também. Ele vai dizer que a fantasia, ela na realidade é uma forma de linguagem que nós criamos internamente para fazer nossas comunicações às pessoas, e isso é fundamental, né? A fantasia é a interpretação do desejo, ou seja, como que eu interpreto o meu desejo,
Como que eu interpreto aquilo que eu tenho de maior vontade? Só entendendo, né? Claro. O desejo, para a psicanálise, ela vem no descritivo de Freud, né? Freud vai dizer que nós temos aquilo que é primário nosso, é um desejo, que isso está no princípio do prazer, que está dentro do inconsciente, e como que o inconsciente funciona? Funciona no sentido de pulsão, né? Então nós temos um desejo ou uma ideia, essa ideia ela está carregada em nós, ela está dentro, recalcada em nós, então ela vai querer sair, e a forma dela sair vai vir através de desejo, e esse desejo, segundo Lacan, que está aqui olhando, ele vem em forma de fantasia. A fantasia no sentido de uma forma de comunicação para com as pessoas. Por isso é o dito do não dito. Eu quero dizer uma coisa, mas eu não consigo. Eu quero transmitir alguma coisa e não consigo. Então o que eu faço? Eu crio uma forma. Essa forma que eu crio, na realidade, é um desejo. É um dito do não dito. E eu acabo vivendo de forma enganosa a mim mesmo. Então é muito importante, é só uma abertura para isso, a gente vai voltar nesse tema, mas é muito importante então que você comece a desenvolver o autoconhecimento, porque no autoconhecimento você vai conseguir entender que os seus desejos, na maioria das vezes, são fantasias, e as fantasias são formas que a gente usa para fazer as comunicações daquilo que eu não gosto. Isso aí se manifesta através de críticas, através de falas, de princípios. Você vai dizer que são seus princípios, mas na realidade é apenas um desejo para que você possa falar aquilo que você pensa. Como você não tem coragem, então você cria uma fantasia, você cria um desejo e acaba falando, às vezes, muitas vezes, em atos falhos, em lapso de fala, em xistes, né? Manifestando alguns sintomas, e pode acontecer você falando com você mesmo através dos sonhos. Tá bom? Então é uma pequena, falei aí 7 minutinhos, um pouquinho do seminário, baseando-se no seminário 6, para que você tenha uma ideia de como funciona o desejo e a fantasia, né? Então, nós somos seres desejantes, né, e fantasiosos. Você tem que entender isso. A nossa realidade, na maioria das vezes, é feito de desejo e de fantasia. Tá bom? Um beijo. A gente vai falar mais sobre isso, tá? Fica bem.